Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar quando e como a gente consegue descobrir o sexo do bebê numa gravidez. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita e já siga aqui nas outras redes sociais que eu estou diariamente postando conteúdo sobre ginecologia, obstetrícia, sexualidade, saúde da mulher no geral. Hoje em dia até tem uma moda de alguns casais que não querem saber o sexo do bebê e descobrem esse sexo apenas ao nascimento. Mas isso eu diria que é a extrema minoria dos casais. Muitas pessoas quando engravidam, a primeira coisa que ficam assim focadas é: será que é uma menina ou um menino? E tem até aquelas festinhas de quem gosta de fazer, enfim, aqueles chás revelação. Então nesse vídeo eu vou contar quais são os momentos da gravidez ali no começo em que e quais são os exames, né, que você pode optar por fazer ou não e qual fase da gravidez que seria possível a gente descobrir o sexo do bebê. O primeiro exame e o mais precoce para descobrir o sexo do bebê é um exame de sangue que a mãe coleta o sangue dela, que se chama sexagem fetal. Esse exame ele vai identificar DNA solto do feto que está circulando no sangue da mãe e ele é possível de ser realizado a partir de 8 semanas da gravidez. Então é muito no comecinho. Se vocês pararem para pensar que o atraso menstrual acontece com entre 4 e 5 semanas de gestação, 3 semanas depois, bem antes ainda do morfológico, que acontece mais ou menos com 12 semanas, você já está de 8 semanas e pode optar por fazer esse exame de sangue e descobrir o sexo do bebê. Como que esse exame descobre o sexo? Se é um menino que está dentro da barriga, ele vai identificar fragmentos do cromossomo Y no sangue de uma mulher e daí ele vai laudar como masculino. E se ele não identifica pedaços do cromossomo Y, daí o exame é laudado como feminino. Esse exame ele não é 100%, mas ele é tipo 99 ponto alguma coisa por cento. Então eu particularmente nunca vi errar. Esse exame da sexagem, ele não pode ser realizado em qualquer gravidez. Então, se é gêmeos, por exemplo, se eu não me engano, não pode fazer, ou você precisa escolher uma técnica específica que consegue identificar em gemelares, né? Mas se a sua gravidez é de um bebê só, daí você pode fazer esse exame. Qual que é a questão? Os convênios não cobrem esse exame, porque não é uma coisa necessária, né? E existe um custo aí de você fazer esse exame no particular. Então fica uma coisa opcional. Quem está mais ansioso para descobrir o sexo pode optar por fazer e quem não for fazer esse exame, a gente vai passar para a próxima etapa que pode dar uma dica do sexo. O morfológico de primeiro trimestre é o exame mais importante da gravidez e ele é super importante para identificar riscos de cromossomopatias, de síndrome de Down e para avaliar a anatomia do bebê. E ele tem que ser realizado de 11 a 14 semanas, então ali na transição do primeiro para o segundo trimestre. E nesse exame a gente vai analisar o bebê em detalhes, do ponto de vista de diversos sinais ali no ultrassom. E uma das coisas que pode ser identificada se o bebê estiver numa posição favorável é uma estrutura que se chama broto genital. O broto genital é um dedinho, basicamente, que aparece aqui na região do genital do bebê, que quando a gente observa o bebezinho naquela posição assim, né, de ladinho, ó, de perfil, com a barriguinha para cima, se esse broto genital ele tá bem para baixo assim, apontando para frente, paralelo à coluna do bebê, a gente vai dizer que existe uma probabilidade maior desse bebezinho ser uma menina. Enquanto que se o broto genital ele tá mais em pezinho, com um ângulo que não é paralelo à coluna do bebê, tem uma probabilidade maior de ser menino. E isso é mais certo a partir de 12 semanas. Então, em bebezinhos bem pequenos, com 11 semanas, tem mais chance de erro dessa questão do broto. Agora, bebês de 13, 14 semanas tem mais chance de acerto. Mas essa avaliação nesse ultrassom, ela nunca é 100%, porque o genital ele não está formado ainda. Por isso que a gente chama de broto genital, né? Não formou ainda, mas dá pra gente dar um chute que, a depender da imagem que a gente consegue, da posição do bebê, às vezes a gente pode afirmar, o médico do ultrassom, né, pode afirmar que é uma 80% ou até 90% de chance de ser menino ou menina. Eu sou médica fetal, então eu faço esses exames, né, e eu sempre falo para os pacientes, olha, parece muito ser um menino, mas não compre nada, porque na minha história, né, por exemplo, eu já errei algumas vezes. A imensa maioria das vezes está certo, mas não é super raro você errar esse chute, né? Então a gente fala que
Pode ser que seja, mas não gaste seu dinheiro fazendo enxoval sem você ter certeza absoluta do sexo. E passando se você não fez sexagem, daí você fez o morfológico e disseram que tem 80% de chance de ser menino, quando que você vai ter certeza absoluta? Através de ultrassons a partir de 16 semanas. Às vezes, com 15 semanas, até pode ser possível ter certeza, mas o mais garantido é a partir de 16 semanas. Um bebezinho de 16 semanas já tem o seu genital formado, então nesse momento a gente já consegue observar saco e pênis e já consegue observar vulva. Por mais que seja ainda tecnicamente difícil de vocês, quando estão assistindo o ultrassom, entenderem o que a gente está vendo, pra gente já é muito óbvio a diferença do genital de menino e menina. Então, se você opta por não fazer aquele exame de sexagem, que seria um exame basicamente de certeza, apenas com 16 semanas ou a partir de 16 semanas, pelo ultrassom, que você consegue realmente ter certeza absoluta do sexo do bebê, e a partir desse momento esse sexo não vai mais mudar e você pode fazer enxoval e considerar que realmente o seu bebê é uma menina ou um menino. É claro que existem malformações dos genitais que podem aparecer aí durante o pré-natal e durante os ultrassons que deixem os médicos na dúvida, mas isso é extremamente raro e daí são casos específicos que vão falar para você, né, poxa, tem alguma suspeita disso ou daquilo. E tem até alguns casos, desses casos de malformações, que só vai descobrir realmente quando o bebê nascer. Mas daí estamos falando de alterações, né? Na infinita maioria dos casos, com 16 semanas já é possível que você faça um ultrassom e o médico te diga com certeza que é um genital de menino ou menina. E aí na casa de vocês, o que vocês optaram? Como que vocês descobriram o sexo das gestações de vocês? Vocês decidiram fazer sexagem? Queriam fazer festa? Me contem aqui embaixo como que foi a experiência de vocês. Tem gente ainda que é super frustrante, né? Mas fica esperando ansiosamente para fazer esse ultrassom de 16 semanas e pode ser que nesse dia o bebê esteja com a perninha cruzada, esteja numa posição muito ruim, que assim, tecnicamente seria possível ver, mas se ele está numa posição que não dá para ver, infelizmente tem gente que às vezes precisa esperar até 12 semanas, precisa esperar até 20 semanas no morfológico de segundo trimestre para conseguir ver o genital se o bebê estiver numa posição ruim. Mas assim, daí é uma má sorte do seu bebê não querer mostrar, né? Mas tecnicamente já seria possível ver. Então me contem aqui embaixo a experiência de vocês. Se quiserem deixar sugestões de próximos vídeos e outros temas que vocês querem ver por aqui, podem deixar também. E até o próximo vídeo.